Oi, gente! Voltei agora para o grande final dos finais. Química, matéria do Julian, matéria que eu menos sei, mas eu vou dar mesmo assim, porque é melhor dar do que não dar. E por favor, não usem essa frase porque fica meio estranho, certo? O primeiro assunto, o que eu acho mais fácil de passar, então eu vou passar primeiro, é o mol. Não, perdão, melhor. Antes de começar o mol, porque o mol ele tem as classificações. Vamos colocar o que? Classificações. Oh, desgraça. Pegar um texto. Classificações. Tá escrito errado? Ah, mas com certeza. Classificações. Santa Rainha Rainier. Fica difícil. Classificações. Ó, se vocês viram a minha aula de Physics, vocês vão ver que tem um negocinho chamado, os negocinhos chamados quarks, sendo eles up, o down, tem que falar com o sotaque em inglês, né? E também os leptons, também conhecidos como elétrons, correto? E daí o que acontece? Se você juntar 2 up mais 1 down, você tem um próton. Vou colocar um positivo porque é carga positiva, física. Agora, se você tiver 2 down mais 1 up, essa aqui bonita, você vai ter um nêutron. E agora, se você tiver um lepton, você vai ter um elétron, tá? E esses três carinhas aqui, ó, puxado aqui, puxado aqui, puxado aqui, eles vão formar uma estrutura que ela é considerada a menor sistema instável da matéria, tá? Por exemplo, não existe um lepton sozinho, um elétron sozinho na natureza. Agora se você estiver usando com um átomo, dele existe. Se você botar um lepton e jogar ele para longe, ele não consegue viver, tá? Então, você vai ter um átomo tem acento. Você vai ter um átomo, ok? Isso é um átomo. Eu acho que o William não vai cobrar teorias atomistas, né? Mas você tem um átomo. E esses átomos, né? Se você considerar o mesmo número de prótons, se eu não me engano, você vai ter o quê? Você vai ter uns grupinhos, por exemplo, se você tiver 12, opa, você tem carbono. Mas você pode ter um carbono 12. Você pode ter um carbono 13. Ou você pode ter o famoso carbono 14. Esse aqui é um carbono 14. Ele é radioativo, inclusive. Esse aqui é o carbono normal, que é o que a gente vai usar. E esse aqui é um carbono radioativo. Ele é usado para datação de objetos, né? Tal objeto tem tantos anos segundo o carbono 14. Isso dá para ver documentos, cartas, etc. Mas ele é radioativo, né? Então você precisa ter todo cuidado. Né? Isso também vai, por exemplo, para hidrogênio. Você vai ter o hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. Vale lembrar que, importante, água formada com esse hidrogênio, né, vai ser água normal, H2O. Agora, a água formada por esse H2 aqui, mesmo que ainda continue com a mesma massa molar, ele vai ser o D2O. Mas não era um H? Esse aqui não é um H? Sim. Mas esse elemento fica no meio, ele é chamado de deutério. Certo? Deutério.
Ele é um deutério. E o que é essa água? Essa água ela é chamada água pesada, tá? Água normal, água pesada. H2O, D2O, tá? Mas espera aí. E se eu juntar tudo isso? Porque, por exemplo, às vezes na prova eu vou ter, por exemplo, carbono. Se eu não tenho carbono 12, 13, 14, se eu juntar todos eles e fazer ele pegar, por exemplo, uma média, se não me engano, você vai ter o carbono. E esse carbono, só carbono, ele é um elemento. Outros elementos: nitrogênio, hidrogênio, hélio, cálcio, sódio. Isso aqui vai servir para qualquer elemento. Ah, mas e se eu tiver H2O, ácido sulfúrico, C2, HSO4. Não, perdão. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, não tem carbono. H2SO4. Pegar uma base, né? NaOH, né? É que você vai ter uma hidroxila. Isso não vai ser mais um elemento. Isso aqui vai ser uma molécula. E o que vai ser essencial, né? O que vai ser importante você perceber é que esses dois elementos vão fazer um negócio chamado mistura. Mistura. É importante, você vai ter dois tipos de mistura. Você vai ter a mistura simples. O que é a simples? Quando ela é feita de um elemento ou de uma molécula. Por exemplo, água pura. Pura. Não é água de piscina, não é água de banho, não é água de chuva, não é nada. É só H2O. H2O puro. Como diria aquele nome do Lula, feijão puro. Isso aqui é água pura, só H2O. H2O, e assim em sequência. Enquanto aqui você tem só gás oxigênio. E assim em sequência, ou seja, ela é simples, porque ela tem só um elemento ou uma molécula. Você vai ter as compostas, ou não simples, se você quiser chamar, que é qualquer mistura. Se eu pegar um NaOH mais um CaOH, se eu pegar água de piscina, né, que principalmente é água mais cloro, sei que são misturas simples e compostas. Tá, Matheus, mas como que eu posso ver isso se, por exemplo, não der os elementos? Mistura simples, mistura ou substância simples, ela vai ter um gráfico assim, ó. E mistura composta vai ter um gráfico assim, ó. Não, peraí, tá errado isso aqui, tá errado. Deixa eu ver, fase sólida. Tá bom aqui. Fase sólida, vai ter uma diferencinha. Fase líquida, diferencinha. Fase gasosa. O que acontece? Sempre nesses aqui, ó, você vai ter uma fase sólida. Fase sólida, só sólida. Aqui vai ser fase líquida, só líquida. Aqui vai ser gás ou vapor. São coisas diferentes, tá? Gás ou vapor. E essas coisinhas aqui, ó, elas são estágios entre. Por exemplo, se eu aquecer o gelo, ele ultrapassar 0 grau, ele não vai simplesmente, pum, virei água. Não. Ele vai começar a derreter.
até ele virar água. O que acontece? Nas misturas simples, essa água aqui, esses intervalos eles vão ser momentos, eles vão ser retinhos. Agora, em compostos, eles vão ser tipo... Assim vai estar mais difícil de ver, né? Mas eles vão ser intervalos de tempo. Isso aqui é um ponto. Ó, isso aqui é um ponto. Isso aqui é um intervalo. Olha só que bacana. Isso aqui é um intervalo. Certo? Ou seja, você vai ter ali ou você já viu átomo, elementos, moléculas, né? O que são deutérios. É bem simples, né? Monotério, deutério e tritério. E a gente viu que é mistura. Óbvio que você vai ter alguns outros tipos ainda. Por exemplo, você vai ter misturas compostas em que esse ponto aqui de fusão, né, de sólido para líquido, ele vai ser igual entre os mesmos elementos. Isso aqui é uma mistura azeotrópica. E se essa temperatura aqui for igual para os dois, vai ter outro nome que eu não lembro. Desculpa, Julia, mas ela vai ter outro nome. Vai fazer aqui mais outro nome, certo? Pior que agora não sei se é aleotrópico ou azeotrópico. Acho que é azeotrópico. Tá? Provável que ele cobre isso, porque a gente conhece o Julia. Ele falou assim: não, vai ter alguns, acho que 2 fáceis, 2 médios e um que é mais difícil dos que estão na lista, né? Mas assim, se você entendeu isso aqui, né, o que é átomo, o que é elemento, o que é molécula e a diferença de misturas, né, dá para se seguir normal a vida. Agora falta o outro assunto. Matheus, o outro assunto? Sim, o outro assunto. E qual que é o outro assunto? É um assunto muito mais simples, mas é muito mais simples, que é o mol. O mol ele vai ser uma molécula? Não, mol não é molécula. O mol é uma medida. A gente vai usar para medir um mol o número de Avogadro. Prova que na prova ele coloca assim, em alguma questão tem escrito assim, número de Avogadro. Você não precisa decorar que é o número, que chama número de Avogadro. Mas você precisa lembrar a quantidade. Que é 6 vezes 10 a 23ª. Não confunda com o de física, que é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Não confunda, tá? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é física. Isso aqui é física. Este é o número de Avogadro. 6 vezes 10 a 23ª. Tá? E o mol, você vai ter diferentes formas de calcular ele. Ou você pode calcular por regra de 3, que é 1 mol que vale 6 vezes 10 a 23ª, que se equivale a x, né? Algum elemento ali. Pode ser, por exemplo, um gás de tal, um gás da CNTP. Daí que vai ser 22,4 litros, por exemplo. 22,4 litros. Não é na CNTP, então você usa PV, que é igual a nRT. Isso aqui é para gases. Ou ele te dá. Se não for gás. Se não for gás. Né? Por exemplo, isso aqui vai valer X, por exemplo. Esse X vai valer X. Ó, que foda. Isso vai valer 45, daí você coloca 45. Né? Mas o que acontece? Tem uma coisa que substitui isso aqui tudo, ó. Vou cortar aqui, ó. Substitui isso aqui tudo.
É uma fórmula, olha só que legal. Mas é uma fórmula bem simples. Se estiver te pedindo para calcular mol, você vai usar assim, ó, massa, que é a massa molar. Agora, se ele estiver te perguntando quantos átomos, moléculas, etc., você vai usar a massa vezes o número de Avogadro, né, vezes 6 vezes 10 a 23ª, tudo isso dividido pela massa molar. Mas, professor, o que é essa massa molar? Se você olhar na tabela, além do número de prótons, cada elemento vai ter a sua massa molar. Por exemplo, o carbono, ele é sempre 12. O oxigênio é sempre 16. O hidrogênio é sempre 1. Vai estar, ó, vou ver até se eu acho aqui a minha tabela, ó. Essa aqui é hidrogênio. Aqui, ó, tabela. Você tá vendo esse número aqui maior, ó? Esse aqui é o número, esse aqui é dos elementos. O que você quer é esse número aqui embaixo. Nem sempre ele vai estar embaixo. Ele pode estar em cima, por exemplo, né? Ele pode jogar esse número aqui e passar para cima e 37 para baixo. Mas se você lembrar, por exemplo, que hidrogênio, que o oxigênio é 16, e para você não confundir com esse 8, daí você segue certinho. Daí geralmente isso é redondo. Oxigênio é 16, enxofre é 32, fósforo é 39, 30, perdão. Ferro é 56, cálcio é 40, sódio é 22, e assim segue. Magnésio é 24, não, potássio é 39, esse aqui é fósforo, perdão, potássio é 39 mesmo. Opa. Né? Então, você vai ter esses elementos. E daí, com eles, você pode calcular coisas maiores. Por exemplo, NaOH3. Ó, o Na, quantos Na você tem? Você tem 1. Então, vai ser 1 vezes o valor do Na. Quanto que vale o Na? Ó, vamos ver aqui, ó. O Na vale 22. Vamos arredondar para 22. 1 vezes 22. O oxigênio, ele vai valer 16. Então, é 1 vezes 16. O hidrogênio, você tem 3 hidrogênio. Então, é 3 vezes 1. Então, vai ficar... Então, o que você faz? Você faz uma soma dos resultados. Você vai fazer 22 mais 16 mais 3. 6, 9, 10, 11. 11. Aí vai ficar 4. Então, a massa molar de NaOH3 é 41. 41 grama mol. É importante você pegue isso, porque às vezes eles te passam um exercício tipo assim. É 42 miligramas de aspartame, cuja fórmula é tal. Você calcula a fórmula do aspartame, bota aqui na fórmula e daí tu vai e se fode. Por quê? Porque aqui tá vindo miligrama. Por quê? Porque essa massa aqui é o que te dá, por exemplo, como eu falei, te deram 42 miligramas de aspartame, cuja fórmula é tal. Você pega o aspartame, calcula que do aspartame vai dar tanto. Você coloca aqui na massa molar. Ele deu 42 miligramas, você passa aqui para grama. Ó, 42 miligramas vai dar 0,042 gramas. 0,042 gramas. Daí você divide pela massa molar ali, que vai ser X. Se ele te pedir quantos átomos vai ter, daí você só multiplica por 6 vezes 10 a 23ª. Geralmente vai dar um resultado facinho, bonitinho, não, tá? Por exemplo, 30 miligramas de NaOH3. Quantos mols? Ó, seguindo a fórmula que é massa sobre massa molar, a gente vai obter
41 sobre 0,03. Um negócio que eu recomendo é você puxar o zero, entendeu? Daí fica 3 vezes 10. Fica 3 vezes 10 a menos 2. Tudo isso sobre 41. Isso aqui vai dar, ó, isso vai dar, deixa eu calcular aqui a quantidade. 3 dividido por 41 vai dar aproximadamente 0,073 vezes 10 a menos 2. Só que eu posso transformar em 7,3 vezes 10 a menos 1, menos 2, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3 vezes menos 2. Multiplicação de mesma raiz, somos expoentes, né? Multiplicação com o mesmo aqui, multiplica os expoentes. Somos expoentes, né? Menos 3 mais menos 2, não, peraí. Opa! Menos 3, ô caçamba, tô tão para que vai dizer que passou. Menos 3 mais menos 2, menos 5. Então que você vai ter 7,3 vezes 10 a menos 5 mol. E se tivesse pedido quantidade de moléculas? Não era a mesma fórmula, só multiplicando por 63ª? 7,3 vezes 10 a menos 5 vezes 6 vezes 10 a 23ª. Vai dar 7,5 vezes 6 vezes 10 a soma 23 menos 5 vai dar 18. 23 menos 5, 28. Não, mas pera aí. 5 negativo mais 23, 18. Vai dar 18. Pronto, a gente calculou quantas moléculas que vai ter, por exemplo. 7, falta multiplicar o 7,1 vezes 6, né? 7,1 vezes 6, 42,6. 42,6 vezes 10 a 18ª. Mas você pode fazer para manter ele dentro do certinho. 4,28? 26. 4,26 vezes 10 a 17? Acho que sim. Pronto, acabei de calcular. Calculei quanto vale o NaOH3. Calculei quanto que você vai ter de mol. Nossa, parece que tá até começando a acabar a tinta. Eu calculei quantas moléculas que vai ter. Mas você vai ter outros tipos de exercício. Por exemplo, ver se eu consigo achar um legal aqui. Ah, esses aqui. Esse aqui é só se lembrar aqui. Você vai ter 69x e 71x. Se é 69,8 é porque ele está perto da metade, que é 70, então cada um vai ter perto de 50, né? Porque se fosse, por exemplo, 70, ia ser 50, 50, né? Porque os dois estão puxando para os lados iguais. O 69,8 vai ter mais para o lado de 69 e um pouquinho menos para o 61. Então, deve ser 45, ou é B ou é D. Deixa eu ver. D, 60 e 40, exato. Que é 69,8. Então o 69 ele tá um pouquinho acima de 50 porque ele tá puxando, ele não tá deixando 70 que é o meio, né? Então,
por fim, pegar um exercício aqui bom, tá? Daí a gente faz um exercício, depois eu tomo banho, faço mais, assim, mas daí você já não precisa mais se importar comigo, não, tá? Ó, vamos pegar um aqui. Ó, um exercício sobre Mendeleev. Olha só que interessante. Né? Vamos passar aqui um traço novo. A gente vem e traz aqui bem perto. Ó, a primeira coisa que você faz é colocar a fórmula. Daí você vê se ele está pedindo mol ou massa molar. Ele está pedindo o número de átomos. Então você precisa do número de Avogadro. 6 vezes 10 a 23ª. Sobre a massa molar. O que nos foi dado? Que a massa que a gente tem 0,43 gramas. 0,43 gramas. Ótimo. Já está em gramas, não precisa mudar. O ruim é quando a gente coloca miligramas, aí você erra o exercício. Veja, é ruim dividir tipo 2,4 por 400. Né? Agora, se fosse agora você erra porque você não, ao invés de você colocar gramas, você coloca em miligramas. Gramas vezes 6 vezes 10 a 23ª dividido pela massa do Mendeleev, pela massa molar, que é 258. Já foi nos dado aqui pelo exercício. Daí você, se você for calcular, ó, aqui, 0,43 vezes 6, 2, olha só, vai dar 2,58. Nossa, olha só que interessante. Vezes 10 a 23ª. Sobre 258. Opa! 2,58 me lembra muito de 258, não? 258 dividido por 258 vai dar 0,01. 0,01 vezes 10 a 23ª. Mas eu posso colocar como 1, ó, 1 vezes 10 a o quê? Ó, conforme eu vou pra cá, eu vou diminuindo aqui. Quando eu vou pra lá, eu vou aumentando aqui. Se eu puxar mais aqui, vai ficar 0,001 vezes 10 a 24ª. Eu quero jogar pra lá. Então, ó, 10 a 22, 10 a 21. 10 a 21. Ele quer saber quanto? Opção B, 10 a 21. Opa, mas aqui, ó, 1 vezes a 21 dá a mesma coisa que 10 a 21. Opção B é 10 a 21. Prontinho, a opção B. Ou então esse da FAMERP. Esse eu vou fazer só mais esse. Não, fazer mais esse e outro do Enem. Porque eu amo fazer exercício. Aproveitar e já tá pronto. O do Enem. Ele tá falando sobre o aspartame. Que a dose ideal de aspartame é de 40 miligramas conforme o quilo. 40 miligramas de aspartame por quilo. E depois ele pede para você calcular o tanto para uma pessoa de 70 quilos. Opa, pera aí. Se que é 40 miligramas por quilo e dá 70 quilos, por que eu não faço o basicão 70 vezes 40 para descobrir quanto cada pessoa? Porque esse aqui é o ideal por quilo, miligramas por quilo. Ele está pedindo quilo. Ó, 0 vezes 0, 0 vezes 7 dá 0, 0 de novo. 4 vezes 7, 7, 28. Vai dar 2.800 miligramas. Ou, já para traduzir, mais fácil fazer agora do que lá no final com o resultado, 2,8 gramas. Né? 1.000 miligramas dá 1 grama, então 2.000 miligramas dá 2 gramas, 2.800 dá 2,8 gramas. Né? Daí você tem 2,8 gramas. O aspartame, ele é 294 mol. E ele está pedindo em mol. Então, o que eu vou fazer? Esse M maiúsculo é a mesma coisa que mol, tá?
é a massa sobre a massa molar. Olha só que legal. E o que ele acontece? Ele vai te pedir a massa molar, ele te deu. Se não, às vezes você precisa calcular, às vezes não. Que é 294. E a massa que se obteve aqui, ó, 2,8 gramas. 2,8. Daí você divide, ou você faz aquele truque, né? Você pode puxar para 280 vezes 10 a menos 1 a menos 2, né? 280 vezes 10 a menos 2 sobre 294. Porque daí fica mais certinho. Mas que vai dar 2,8 dividido por 294. 2,8 dividido por 2,8 dividido por 294. Vai dar, olha só que bacana, 0,0095. Dá para colocar como 9,5 vezes 10a. Retrocede. Menos 1, menos 2, menos 3. Olha, ou seja, a gente chega em 9,5 vezes 10 a menos 3. Só que a opção B, olha só bem de novo, é 9,5 vezes 10 a menos 3. Opa! Você viu que a gente chegou em resultado igual? Opção B. Agora, por fim, só para eu fazer 3, aproveitar aqui para eu fazer exercício, né? Porque não adianta só o teórico, para vocês também verem como que funciona, né? O ruim é que não tem muita coisa de mol, né? Que tem só coisa de alguns poucos exercícios. Vamos ver, aqui, ó. Esse exercício ele vai dar. Em janeiro de 2018 foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante, uma variedade alotrópica do carbono. Isso não vai importar agora pra gente, tá? Só em química orgânica. Considerando pesando 90 quilates. Ó, vamos considerar um quilate como o quê? Cuidado para não confundir com um quilate de física. 900 quilates. Só que um quilate, um cachorrinho, pesa 200 miligramas. Ótimo, porque você coloca 1 miligrama e você se fode, tá? Vai lembrar que 1000 miligramas dá 1 grama. Então ele quer calcular quanto que... Então primeiro você calcula quanto que vale 900 gramas, né, em quilates. Então, ó, como é que vai ficar? X é igual 200 vezes 900 dividido por 1, que não vai dar em nada, então você corta. Então, 900 quilates vai dar igual 180 mil? Deixa eu ver, 900 vezes 200. 180 mil miligramas, certo? Cuidado com a medida. 180 mil miligramas. Bacana, né? Agora, 1000 gramas. Não, mil miligramas. Não vai dar 1 grama? Isso aqui dá até fazer de cabeça quando você pega, tá? Mas como vocês não pegaram, né? Então eu vou ainda passar aqui, ó. 1000 miligramas dá 1 grama. Então, 180 mil vai dar X. A gente já sabe que o X é igual a 180. Não tô nem calcular. Por isso que eu falei que dá pra fazer de cabeça. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a quantidade em mol de átomos de carbono. Ele quer saber o do mol, não do em moléculas. Então é massa sobre massa molar. Se você achou difícil, você pode tentar por regra de 3. Eu acho mais fácil por fórmula, tá? Que é... ó, a gente vai ter... ó, o carbono, ele vai valer 12. Deixa eu ver aqui. Nossa, foi 200. Não, ó...
180. Peraí. 180 mil miligramas vai dar 10 a quarta. Não, dividir isso pela massa do carbono. dividido por 12. Eu não sei porquê, gente, desculpa, mas tem que dar 1 vezes 10 a 4. E no final das contas vai dar 1,5 vezes 10 a primeira. Mas 180 por 12 dá 15. E você só vai ter duas opções de 1,5. 1,5 vezes 10 a primeira, que é 1,5. 1,5 vezes 10 a quarta. Eu não entendi muito bem aqui o porquê desse 10 a quarta, mas tá certo, tá? De qualquer maneira, você consegue dar um chute se você dividir 100 no 10 a quarta. Você também vai ter outros exercícios aqui, né? Mais fáceis, né? Só que hoje já são 8 horas, 8 e meia, então não vale a pena. Assim, que não vai dar tempo pra mim, desculpa, né? Mas você vai ter que fenômenos químicos, físicos, etc. Né? Fenômeno físico é aquele que vai alterar a estrutura. O químico é aquele que vai alterar só a fórmula, né? A fórmula, transformação de glicose em ATP, químico. Uma rocha que se parte, físico, por exemplo. E um biológico. Né? Mas em geral foi isso. Certo? Em geral foi isso, o resumo de química, tá? Muito obrigado, perdão qualquer errinho. Vou tentar pelo menos conseguir fazer isso na prova e tirar uma nota boa, mas não sei, quem sabe. Mas no geral é isso. Obrigado, gente. Tchau.